Depois eu. Ah, ele disse que a reunião está sendo gravada. Então, e aí eu fui desenvolvendo a minha vida como jornalista, né, de TV e depois de revistas, né, e hoje o meu fazer é, eu sou terapeuta, corporalista e sou acompanhante terapêutica, que é uma modalidade de trabalho de escuta, que eu também transformo em escrita. Muitas das pessoas que eu acompanho com o fazer de escrita, né, e, e é isso, e daí surgiram alguns livros. Eu vou mostrar agora para vocês um vídeo, que é um livro que eu fiz em 2012, a partir de fotos, e é um livro objeto. Então eu queria começar com o vídeo, depois vou ler alguns pequenos textos, até a hora que a Elaine me falar para parar, tá bom? Muito feliz de estar aqui. Então posso compartilhar? Pode, Tá chegando aí? vai chegar. Vai chegar. Você consegue ver seu compartilhamento? Consigo, sim. Ah, agora está chegando. Pode deixar. Errante, que erra, vagueia, vagabundo, erradia, Aumenta o som. volta sucas, volta sucas, volta sucas, voltas ocas, no vértice da deriva, no vértice da deriva, vértice da deriva, vértice da deriva, vértice da ser, 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 serei, ser, serei, 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 ser, serei, pelos ares, longe, subindo, errar, longe, vaguear, vagabundear, vagabundar, espalhar pelos ares, direções, pelos ares, dissipar-se, flutuar, vai pelos ares. Então, esse trabalho ele foi feito em 2012 e ele ganha um novo sentido agora que a gente não pode viajar e tem que justamente dobrar para dentro, olhar as coisas que a gente já fez, os lugares onde a gente já foi e produzir daí uma outra camada de documentação, né, de vida. E, e é isso. E aí, assim, para esse nosso instante aqui, eu queria ler alguns poemas recentes. Deixa eu. Vocês continuam me vendo se eu abrir essa página? A gente está na sua imagem. Você Ah, parou tá de bom. compartilhar, né? Parei de compartilhar, não é para compartilhar, então eu vou ler. Quanto tempo eu tenho? Você ainda tem 5 minutos. Ah, que ótimo, não tem pau. Então eu queria ler essa série, né, de 5 poemas que eu mandei aqui para o AIE, para esse evento Poetas Online, e que é uma mostra recente aí do trabalho que eu estou fazendo e de como as coisas têm me tocado nesse tempo.
O primeiro deles chama Só, ele foi publicado na revista literária Ruído Manifesto no mês de abril do ano passado, né? Ele se chama Só. O chão para suportar o peso do peito, cheio de pavor e perguntas. A travosa gravidade, a da força e a dos fatos, sugando a caixa do coração, num pulso econômico e no suor espesso do bicho acuado. A Bielorrússia não fez nada. As pilhas de corpos sem enterrar, grudadas nas telas de cristal líquido, diante de olhos arregalados e secos. De bruços, ainda vivo, encostando a frente no solo, fazendo gerúndios bem pequenos, tentando sustar o susto. O sol viu. Só. Para o próximo poema, eu convido todos os que estiverem assistindo a fazer uma grande ousadia, que é fechar os olhos, tirar os olhos da tela. Os olhos são estruturas líquidas em que nós temos apoiado, né, as nossas vidas e a nossa comunicação ultimamente. Então a gente pode fechar as pálpebras e sentir esses globos aí sensíveis, né, que dão acesso para a gente ao mundo, para continuar ouvindo. Suspense. Aguentar não saber. Qual o tempo, qual o espaço, qual a moeda, qual a lápide. E ainda assim, varrer a casa e desinfetar as vírgulas. Carpe diem, sine diem, 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 carpe diem, sine diem. Infinitivo. Fazer a foto nude do pinguim da geladeira. Trocar a xícara de chá. Usar o mesmo vestido. Rir da sombra dura. Primeira pessoa. No momento, muito cansaço, pouca alegria, sem sujeito, sem verbo. Maturado. Ontem amantes, hoje falamos de germinar caroços, sem encharcar as raízes. Coração, abacate aberto. E para terminar, eu gostaria de ler uma das histórias desse livro aqui, que é o Ouço Vozes, escuta registro de diálogos e epifania no acompanhamento terapêutico, que não é um livro técnico, e é um livro em que eu conto das intervenções clínicas no consultório, em grupos e na escuta da cidade. E esse último texto que eu vou ler é da escuta da cidade, feito em 2017, e que também diz muito disso que a gente tem que continuar escutando nesse contexto, nesse país e no nosso futuro aí, né? Banho e sol. Era mais um daqueles moradores de rua, num trem de metrô pedindo dinheiro. Andou o vagão todo, ninguém se prontificou nem com um centavo. Então fez o apelo cristalino. Por favor, quero tomar um banho. Custa R$ 8 na rodoviária. Só peço ajuda para juntar esse dinheiro. Naquele momento, o torpor escorreu dos passageiros. O ser invisível entrou no foco de vários olhares. O meu já líquido. O homem era alto, ossudo, cabelos lisos e compridos, olhos azuis, craque no sangue, estado de trapo. Logo, as muitas moedas estavam no oco das mãos, conchas imundas. Ele contou e, num átimo de pura alegria, lembrou o que era comemorar. Consegui. Vou ficar limpo e fazer a barba. Gente, obrigada, obrigada. Que Deus abençoe. Tenho que descer no Paraíso, que é o nome de uma estação aqui de São Paulo. É aqui, é aqui.
com um sorriso largo de dentes perfeitos, seguiu em direção à água morna do chuveiro público, caldo urbano. E é isso, acho que deu meu tempo, né? Certinho, 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 agradeço demais, estou cronometrado. muito contente de estar aqui nessa conversa toda e muito, querendo muito ouvir vocês. Um beijo. É. Olha, Liliane, tem uma pessoa que fez uma pergunta para você lá no Perguntas e Respostas, Patrícia Burrows, É, que é a nossa parceira aqui. Ela pergunta assim: Liliane, gostaria de saber mais sobre o seu projeto, Oficina Corpo, Escuta e Escrita, com profissionais de saúde. Aí você pode responder para ela aqui, pode responder para ela no papo, se você quiser botar aberto, vocês depois dialogam, tá tá? ok, eu vou Porque atrás. É a aí a gente Patrícia, vai né? ter isso, a gente vai ter um segundo momento que a gente vai conversar com as pessoas que podem fazer perguntas mas a gente também durante a gente costuma fazer essas paradinhas, né? Porque eu acho que é assim que dá vida para o evento, né? Se a gente ficar Você não fica esperando e tal. meio mecânico, assim, né? É, Encadeado. aham. Legal. Obrigada. Eu respondo a ela, sim. Aí assim a pessoa já pode ir pensando na resposta. Pode Aí deixar. quando tiver, né? E agora vamos ver quem. Fiz aqui mais ou menos. Ah, e se você quiser compartilhar mais alguma coisa, Liliane, porque a gente colocou aqui, a Juliana colocou no bate-papo o link do seu contato, para quem quiser saber mais, essas coisas, né? Ótimo, Se obrigada. você tiver alguma outra coisa para passar, aí você passa para a Juliana, que ela coloca lá, tá bom? Tá ok. Então, agora eu vou querer chamar a nossa querida Clariana V. Santana. Antes, vou apresentá-la rapidamente, só para. Ela é natural da cidade de Eunápolis, Bahia, mora em João Pessoa, Paraíba, desde 2006, onde começou a amadurecer a sua escrita. Aos 33 anos, vive entre a antropologia e a poética. Publica seus textos nas redes sociais como Clariamente. Então, Clariana, por favor. Boa tarde a todas, todos que estão nos assistindo, que estão participando. Eu estou muito feliz de estar aqui. Para mim, isso é um presente, porque nesse tempo de isolamento, né, eu não podendo ter contato com outras pessoas, essas lives, esses encontros virtuais, para mim, é uma grande festa, né? E a oportunidade também de conhecer outras mulheres e outros poetas homens que escrevem, para mim, é enriquecedor, porque na minha escrita, né, como foi dito, foi amadurecendo agora, né, assim, aos 33 anos, e quando eu vim morar em João Pessoa, e como eu não sou da área da literatura, meus trabalhos sempre foram muito acadêmicos, né? Eu fiz o mestrado em antropologia, então tudo que eu escrevia era voltado à universidade. E aí, quando eu escrevi alguns textos, alguns poemas, era uma coisa muito solitária minha, muito, muito íntima, né? Muito minha mesmo. E por mais que eu compartilhasse nos blogs que eu tinha na época, eu ainda era muito meu, né? As pessoas não tinham acesso, né? Não era tão divulgado. E aí, de repente, com o isolamento dessa pandemia, eu me vi uma solidão absoluta, digamos assim, da física. Mas aí eu me abri assim para o mundo virtual, e aí eu estou conhecendo muito mais gente. E eu estou criando uma rede de contatos, eu estou muito maravilhada com isso. Então, assim, de certa forma é um presente, né, para mim. E estar aqui também é um presente. Eu estou muito feliz de estar aqui, mostrar o que eu escrevo e descobrir que as pessoas gostam do que eu estou escrevendo. Afinal de contas, a gente gosta de ser lido, né? A poesia é um diálogo, a escrita é um diálogo. E é mais ou menos isso, né? Eu cresci numa família
de artistas. Meus pais e os meus tios, eles têm um grupo musical chamado Viola de Bolso, e hoje é um ponto de cultura, aliás, desde 2008 é um ponto de cultura e que vem resistindo com o tempo, né, com as faltas de atenção da esfera pública, do governo e tal, e aí resistindo, né, numa cidade do interior, que o que prevalece é a cultura de massa, né, muito difícil valorizar a cultura popular, as coisas mais alternativas da terra. E a minha herança, na minha escrita, nas minhas coisas, é muito daí também, da minha família. E eu acho que, de certa forma, eu já convivia com a poesia desde pequena, né? Com a música, com o teatro. E então, muito da minha escrita tem influência da minha infância, tem influência da minha experiência na formação acadêmica. Eu tento escrever, tentando desvendar um pouco de mim, mas tentando alcançar o outro, com, né, um exercício de alteridade mesmo, nunca pensando só em mim, não é escrita só falando sobre mim, mas tentando passar alguma mensagem, fazer uma reflexão, né, criar possibilidades de interpretação. Enfim, é uma apresentação breve sobre a minha pessoa, quase ninguém me conhece. E eu trouxe os poemas, né, que foram enviados para essa seleção desse evento de hoje. E aí, eu tenho que dizer, né, que os meus poemas, eles misturam um pouco o existencialismo, um pouco, né, a coisa bem pesada do meu eu também. Eu tenho um problema cardíaco, eu gosto e eu falo muito sobre isso, sobre as aflições que envolvem esses meus problemas pessoais. E eu também misturo um pouco com... Eu tenho uns poemas eróticos, eu trouxe aqui também, que eu gosto muito. E aí, esses poemas, os 4 poemas que eu trouxe, eles são parte de 2 projetos que eu tenho, de livro, de poemas. Um que se chama Artéria e o outro que ainda estou fechando o título, que são só poemas eróticos. E outra coisa também que eu faço, que aí quem quiser tiver acesso, é os fanzines de poesias, micropoesias minimalistas, pequenas poesias que eu faço, e eu disponibilizo no meu perfil do Facebook e do Instagram, clareamente, e é assim, é acessível, é aberto, o link é aberto para quem quiser ler. É bem simples, é bem bonitinho, acho que a Liliane conheceu, e é bem Adorei, singelo, muito assim. bonito. E a forma que você deu, muito legal, adorei. Obrigada. Eu não tenho nenhum vídeo, eu estou usando meu celular, inclusive eu vou até pedir desculpas se eu não conseguir ler as mensagens, porque usar o Zoom no celular é um pouco complicado. E eu vou ler meus 5 poemas para vocês. O primeiro se chama Arquitetura, e ele é assim: no fio elástico da minha alma, que desenha minha cura, faz de mim a ideia farta e de tu a essência pura. Quando você, doce, for água, eu, extensiva, serei chuva. Se sua visão é sagaz e clara, a minha é lenta, estranha e turva. Sua vida se é amarga, eu sou a própria amargura. Mais complexo que seu fardo é a minha arquitetura. A segunda que eu trouxe se chama Parte Inteira, e ela... algumas pessoas se identificam e eu fico muito feliz de saber que se identifica, e é justamente mostrar os lados conflitos que a gente tem com a gente mesma, né? Como a gente não é uma coisa só o tempo todo, e a gente sempre vive mudando. Faço de mim uma parte inteira. Metade gosto de tudo, a outra metade tateia. Uma metade tem medo, a outra metade encara. Metade de mim sonha muito, a outra não sonha nada. Minha metade completa, a outra metade vazia. Meio metade inteira, mesmo inteira sozinha. As 2 metades completas fazem de mim carne e alma. Uma metade reclama, a outra metade acalma. A outra que eu trouxe é Versos de Consolo. Trazia os dedos em consolo, usando os versos como gatilho.
Ardia a chama acesa ao forno com o compasso de um andarilho. Foi respirando suavemente e acelerando a cada trilho, o trem passando ardentemente e sufocando em espartilho. Foi dedilhando literalmente, até chegar no empecilho, e ofegou profundamente para gozar no trocadilho. Essa é uma das poesias que eu faço, um pouco mais erótica. Obrigada, gente. Tem uma que eu trouxe também, que eu gosto, que se chama Mudança, que acho que foi uma das primeiras que eu fiz. Eu acho que era na fase de entre adolescência e adulta, acho que tinha uns 20 anos. Isso foi em 2009. E se chama Mudança, né? Mudar o estilo, mudar o status, mudar de vez. Mudar com a lua, ficar nova, minguante, nua, talvez. Bem pequenininho. E a última, eu acho que eu fui muito rápido, gente. Eu não tenho os recursos visuais, mas essa poesia eu também trouxe porque eu gosto muito dela, e é a história que eu acho que casou muito com o momento que a gente vive agora. Eu fiz ela um tempo atrás, e casa muito com o momento que a gente está vivendo agora, desses dias que não tem que a nossa rotina foi desfeita e está sendo refeita de forma totalmente diferente, e a gente está tendo que se adaptar, e uns estão tendo que criar uma nova rotina para poder, né, sobreviver. E a poesia se chama Poesia das Horas. No círculo que marcava as horas, uma roda se fazia. Na volta que a roda dava, cobria a noite e tangia o dia. Da volta que o círculo marcava, eu fui até o meio, e de novo, meio círculo, meia-noite, meio-dia. Obrigada, gente. Muito bom. Obrigada. Foi ótima a sua participação, Clariana. Super legal. É interessante, né? Você, com poemas já tão maduros, assim, você nos diz que está começando, né? Está começando muito bem. E essa questão que você falou, né, de que a gente na pandemia tá vivendo essa rede de contatos, isso realmente é um fenômeno que foi o que eu estimulou também a criar esse evento, porque parece que a cena literária que era feita em cada nicho, né, por exemplo, na sua cidade, no seu território, você, de repente, isso explodiu. Faz mais sentido você pensar a cena literária como o que acontece, por exemplo, aqui na cidade do Rio, né? Ou então um pouco, me estendendo um pouco na cidade de São Paulo. Você tem várias cenas que estão gritando e se mostrando, e a gente passa a ficar circulando num lugar sem limite territorial, né? Os limites territoriais eles deixaram de existir para o poeta. Acredito que para as outras expressões artísticas isso também aconteça, mas como para o poeta basta ter uma câmera para deixar você falar, a poesia oral, né? Essa poesia oral que já vinha avançando a passos largos, né? Com o slam, né? Com outras manifestações também de poesia oral, e agora então ela está tendo, acho que, o seu auge, né? Sim, eu acho interessante porque realmente tiraram-se as barreiras, né? Não existe mais essas fronteiras, né? E aí, de repente, eu, por exemplo, dando um exemplo pessoal, eu que não estava muito ligada no cenário literário, eu não participava de saraus, geralmente eu só assistia, de repente eu me vi como atora, atriz, né? A autora Atriz, atriz no sentido performático e como Sim. autora no sentido de sujeito, né, da poesia. E eu acho que eu estou aprendendo ainda justamente porque algo muito novo para mim. Então, assim, eu estou aprendendo tanto o universo como agir, como, por exemplo, falar assim nos saraus, mesmo que virtuais,
como me apresentar, ainda é uma dificuldade aí que eu tenho de como me apresentar, como falar dos meus projetos. E eu acho que eu estou sempre aprendendo, eu sempre tenho aqui meu caderninho quando eu participo e saio anotando o nome de todo mundo para aumentar a minha rede de contato e de conhecimento, e eu adoro ler as pessoas. E eu acho que é isso, né? Ser poeta também não é só escrever, né? É ler também, você lê o outro, conhecer o outro. E aí eu já deixo aqui meu agradecimento por estar aqui, pela oportunidade. Muito obrigada. Ah, maravilha. Olha, gente, só queria dizer que agora nós temos 18 pessoas participando do nosso evento, que acho que é um número bacana, né? E agora eu vou convidar para falar temas a Lisa Castro, que é MC, rapper, poetisa, contista, compositora, escritora, beatmaker, articuladora cultural, apresentadora e produtora do sarau Poetas Compulsivos, Instituto Enraizados. Participou do primeiro slam, Batalha de Poesia do Rock em Rio, no palco Favela. Foi vencedora de 3 edições do slam Tagarés, vencedora dos slams Ágora e Memórias da Resistência, finalista do slam Jovelina, Arena Carioca Jovelina Pérola Negra. Representante carioca no Flup Slam BNDES, apresentou o programa Reconhecer, da ONG Estimativa, participou como poeta fixa do Sarau do Vulcão, dentro do Shopping Nova Iguaçu. Integra os coletivos Dizia, Poetas Compulsivos e Catando Contos, e integrou o Planas de Tal. Participou dos documentários Rap de Saia e Mães do Hip Hop. Tem 2 discos lançados, O Sorriso da Mona Lisa e Em Negrito. Então, Lisa, abra o seu microfone e nos dê o seu recado. Oi, voltei. Boa tarde, para quem ainda não deu boa tarde. Estão me ouvindo bem ainda? Sim. Ok. Então, gente, pode não parecer, mas eu sou um pouco tímida, tá? Assim, eu vou contar um pouquinho da minha história, porque eu sou a filha caçula de 6 filhos, 3 meninas e 3 meninos. Então, eu sou a caçulinha das meninas, por mais que eu tenha 41 anos, eu sou a caçulinha, né? Então, assim, sempre fui muito protegida, muito cuidada, até pelo meu irmão mais novo, que eu sempre fui muito protegida. Mas quando eu conheci a cultura hip hop no final dos anos 90, eu comecei a entender que eu precisava falar coisas que me inquietavam, né? Então, eu procurei, eu sempre digo que eu não perdi minha timidez, mas eu procurei guardá-la aqui dentro de mim para poder falar questões que me angustiavam e coisas que... Então, assim, a minha escrita é toda voltada em cima de vivências, coisas que ou eu vivencio ou coisas que eu presencio. Eu faço parte da cultura hip hop. Para quem não conhece a cultura hip hop, ela tem 4 elementos, que é o DJ, quem fica com os toca-discos, né, o famoso vinil, o grafiteiro ou grafiteira, que são as artes visuais, né, nos desenhos nos muros, tem o b-boy ou Abigail, que são os dançarinos de break, e tem o rapper, MC, que é o que eu faço, mestre de cerimônia. E o rap, que é ritmo and poesia, em inglês, né? A tradução é ritmo e poesia. Se você tirar o ritmo, que é aquela batida, que é o beat, você fica apenas com a poesia. Eu demorei algum tempo para me entender como poeta. Eu só falava, não, eu sou rapper, MC, rapper, MC. E o rap é isso, se você tira a batida, né, o beat, você vai ficar só com a poesia. Então, quando chegou, acho que 2010, eu comecei a frequentar mais os saraus daqui, de onde eu moro, da Baixada Fluminense, Nova Iguaçu, e aí vim conhecer o slam alguns anos depois, através da Flup. E aí comecei a frequentar também. Então, eu vou apresentar um pouquinho desses meus 2 trabalhos para vocês e vou começar, então, recitando Quem Matou a Poesia. Eu gostaria de explicar que Quem Matou a Poesia está no meu primeiro disco, que foi lançado em 2014, mas a escrita dele foi feita muito antes. Então, já me inquietava
a questão do machismo e não permitir que nós mulheres fôssemos livres. E aí estava acontecendo, e que infelizmente ainda acontece, né, o feminicídio, que na época que eu escrevi ainda nem tinha esse nome, ainda era o assassinato de mulheres, né? Muitas pessoas ainda não falavam o nome feminicídio. E aí, como eu enxergo nós mulheres como poesia, eu coloquei esse título, Quem Matou a Poesia. É isso. Ao som do que é noturno, não durmo, saio a admirar a lua, que é minha lanterna, à espera de um par. Teimando com o mundo, lá vai ela, livre, bela, semelhante uma gazela. Bares, teatros, saraus, tavernas, praças, cortiços e até cavernas. Para os outros, dá de ombro. Não teme ao assombro que tentam lhe impor. Cuidar de suas vidas sem intromissões, para ela, é um favor. Como um pássaro que voa alto e é seu direito, ela exige liberdade e, acima de tudo, respeito. A cada passo que dá, um degrau surge, sem perder tempo, pois o mesmo urge. E como ciranda na ciranda da vida, ela vai livre e desinibida. Tristeza, por favor, vá embora, nem te conheço. Hoje não haverá nenhum tipo de tropeço. Apenas abram alas, que desfilarei como nunca. Mas, de repente, eu sinto um frio na nuca. Gelou a espinha, a vista ficou turva, a vida expirou, a morte me pegou na curva. Trovões foram ouvidos e, ao mesmo tempo, gemidos. Trevas surgiram, só deixara de brilhar. Rochas se partiram, tudo fora do lugar. Eu tive muitas testemunhas, mas nenhum advogado. Tanto se empenhou que da minha vida conseguiu dar cabo. Meus algozes venceram. Eu cheguei ao ponto zero. Mas eles perceberam a besteira que fizeram. Porque hoje a terra está sem forma e vazia. E eis que surge a pergunta: quem matou a poesia? E, infelizmente, essa pergunta continua até hoje, né? Com certeza. Porque ainda continuam permitindo que nos matem dessa forma tão violenta, seja uma forma física, tirando nossas vidas, seja a forma intelectual, psicológica, enfim, são tantas formas que estão nos matando e nos assassinando. E aí eu comecei a escrever e eu não parei mais, gente. Então é isso, a minha escrita ela é toda voltada em cima disso, das minhas inquietações, coisas que eu vivencio ou coisas que eu presencio. E como eu sou uma mulher preta, eu não poderia deixar de falar também do que me angustia também, sobre o racismo, o machismo, mas também falar da minha ancestralidade. Vou recitar agora Ancestrais, que fala da minha filha de 11 anos, fala de mim, fala da minha mãe e da minha avó, que faleceu com 104 anos, em Campos do Goytacazes. Eu sempre brinco que ela conseguiu viver tanto porque ela tinha uma vida muito tranquila, né? Ela morava bem no interior de Campos do Goytacazes, e sempre foi uma das minhas grandes referências. Então, é minha avó, minha mãe, eu e minha filha. Ancestrais. Maria Candar, Lisa e Laica. Gerações de resistência que o tempo não vai apagar. Quase sempre no plural, os meus versos são conjugados. Eu não posso falar de mim sem citar o meu passado. O meu pretérito é perfeito. Meu futuro, ainda mais. Coisas importantes que eu não vou deixar para trás. Lições que passarei para minha filha, porque ela não vai ler pela sua cartilha. Eu vou lhe contar a verdade sobre a senhora Isabel, que os seus interesses políticos não te levam para o céu. A tal Lei Áurea não foi alva para quem merecia. Nos deixaram a favela como cortesia. Mas como um hino de guerra, nós partimos para o ataque. Rufem os tambores, toques atabaques. Todo poder ao meu povo preto. Ancestrais, vocês merecem todo o meu respeito. O tempo passa, passa, é tic-tac, tac-tic. A sinhazinha não gostou e acabou dando chilique. Ai, como pode a descendência afrontar dessa maneira? O quilombo se rebelou e não tá mais de bobeira. Dona Benta, tome cuidado, senão tu vai pra fogueira. Enquanto a mãe de leite relaxa na banheira. Você sabe o grito das irmãs que levavam chibatadas? Ecoou dentro de mim e não fico mais calada. Eu vou trazer à tona o seu sacrifício e com a sua luta eu vou ter compromisso. Muito obrigada às mães, tias, vós, mulheres fortes. Todas elas somos nós.
Os seus ensinos nos transmite sabedoria e terá continuidade através da minha filha. Levante o braço, minha filha, feche o punho desse jeito. Poder para o povo preto, ancestrais, muito respeito. Levante o braço, minha filha, feche o punho desse jeito. Poder para o povo preto, ancestrais, o meu máximo respeito. Obrigada. Obrigada. Maravilha. Quanto tempo eu ainda tenho? Você, deixa eu ver aqui. Olha, eu acho que você tem uns 3 minutos, porque, na verdade, eu me distraí com a sua poesia. Mas eu acho que eu acho que tem uns 3 a 4 minutos para rolar. Tá Tá bom? bom? Tá ok. Eu escrevi que quando eu me encontrei, né, como mulher preta, e nessa coisa de ter orgulho não só do meu lugar, de onde eu moro, que é a Baixada Fluminense, e aí eu comecei a procurar mulheres que são referências para mim, né, que infelizmente não tem nos livros didáticos. E aí eu, como gosto muito de artes, não só da arte de atuação, seja novela, teatro, filmes, eu comecei a ler livros e entrar em instituições que tivessem referências para me passar de mulheres, né? E aí, por conta disso, dentro do Enraizado, dentro da Estimativa, que foi uma outra instituição importantíssima para mim, da ONG Crioula também, que eu fiz parte um tempo, fiz um trabalho muito lindo lá, através dela que eu conheci Carolina Maria de Jesus, e aí eu escrevi Espelhos, e eu faço citação de algumas mulheres, porque são muitas, então botei só o nome de algumas que são referências para a minha vida, que eu vou levar para sempre, que eu estou passando para minha filha, ensinando quem são essas pessoas, essas mulheres incríveis. Então, espelho. Sofrida, aguerrida, eu sou calo. Eu sou destemida e não vou de embalo. Eu sou Carolina Maria de Jesus, com força e com jeito, eu carrego a minha cruz. Não adianta mordaça, pois sou Anastácia, então nem me venha com a sua trapaça. Eu sou Elisa Lucinda, sou minha, sou sua. Eu sou terra fértil, a lua que menstrua. Sou preta, sou forte, sou Lélia Gonzalez. Vencendo eu enfrento todos os males. Sou Jocília Castro, minha mãe. Sou Evaniulino, minha sogra. E se é para cumprir, cumpro o meu destino. Canto de sereia de Nina Simone e não tenho nada que me desabone. Eu sou Dandara e sou cheia de graça. O meu nome, neguinha, é limpo na praça. Eu sou Aqualtune, sou Leci Brandão. Sou Ruth de Souza e desacato os não. Eu sou Zezé Mota, Conceição Evaristo, Clementina de Jesus, com as suas vestes eu me visto. Porque eu me vejo em você, será o meu espelho enquanto eu viver. Eu me vejo em você, será o meu espelho enquanto eu viver. Eu vou recitar então agora, eu acho que dá tempo de mais duas, vou recitar rapidinho então. Capitão Nascimento, como eu sou tia de jovens pretos, eu tenho meu pai que é preto, eu tenho meus irmãos pretos, seja de sangue ou não, de luta, de militância. Quando aconteceu aquela chacina em Costa Barros, dos 5 jovens que foram chacinados dentro do carro, eu fiquei muito abalada, eu não consegui escrever nada naquela época. Depois de um tempo eu consegui escrever e vou recitar para vocês, eu coloquei o nome de Capitão Nascimento. Vocês estão matando os meus irmãos e diz não ter intenção. Vocês estão matando os meus irmãos cheios de contradição. Vocês estão matando os meus irmãos, meu sangue está em suas mãos. Me explique, como se eu fosse uma criança de 6 anos. Por que tanto prazer em matar um outro ser humano? Insano, já que seu lema é servir e proteger, mas porta-se como máquina do governo à mercê. Deixa eu ver se eu entendi direito. É só o prazer de matar? Já que atiras primeiro para depois averiguar. O porta-voz vem a público, diz tudo vai melhorar. E mais o projétil acaba de acertar. Ah, tá. É só mais um dos nossos. Estamos secando nossas lágrimas e juntando os destroços. Deixem-nos viver, ter uma chance ao menos. Já pagamos muitos patos e engolimos os seus venenos. Mas uma bala perdida se perdeu ao longo do caminho. Incrível! Fez um trajeto retilíneo. Deu de encontro a mais um corpo preto.
Não há resistência para os autos quando nós somos os sujeitos suspeitos. É um projeto de extermínio de quem tem mais melanina, destruindo famílias, provocando carnificina. A mancha criminal tem endereço e CPF. Estipula o local onde muitos pretos padecem. Barbárie televisionada não causa mais espanto algum. Pensam estar assistindo a mais um filme do Platum. Perdeu a sensibilidade para o absurdo, usando sua indiferença como forma de escudo. Alguma coisa está fora da ordem. São vidas humanas sendo ceifadas. Alguns escondem seu racismo atrás da própria farda. Não tem cor parda, IBGE. É só preto no branco. É sangue, é suor que escorre junto ao pranto. A crise virou desculpa para a falência do Estado. Incompetência explícita e preconceitos velado. Ninguém assume a responsa. Ninguém quer dar cara a tapa. Eles preferem se eximir e bota na conta do Papa. Bom, obrigada. Para fechar, eu queria fechar mais leve, mais esperançosa, né? Eu queria que quem tivesse com alguma bebida aí, alguma coisa para beber, eu estou com a minha água aqui, levantasse aí isso, mas adorei a taça de vinho, levantasse um brinde para todas nós mulheres. Meu companheiro, ele diz que quando ouvia aquela música do Oswaldo Montenegro, ao som dos bandolins, né, ele lembrava de mim, né, que fala de uma mulher que é livre, que gira, que sai à noite, que curte. E ele, poxa, por que você não escreve alguma coisa em cima disso? Eu acho essa música a tua cara. Ele sempre falou isso para mim. Eu falei, eu acho que eu vou escrever mesmo, porque eu concordo, eu gosto muito dela e eu acho a minha cara mesmo. E aí eu resolvi escrever em cima disso. Eu faço um brinde a nós mulheres que, para alguns, somos chamadas de teimosa, né? Mas para alguns eu prefiro chamar de valente, atrevida, porque atrevimento para mim passou, e abusada também passou a ser um elogio. Então eu não tenho problema algum em ser chamada de atrevida, abusada, insolente, sabe? Para mim, tudo isso é elogio agora. Mas é isso. Me comportar como dama, ser uma amante na cama, mulher santa e profana, sem precisar fazer drama. Eu posso ser Madre Teresa, ou me servir na mesa de bandeja, ou seja, eu sou livre. Enquanto eu somo, você divide. Mas não duvide, eu sou incansável. O meu valor é incalculável. Eu trabalho autoestima, autoconstrução de si. Eu sou mãe, mulher, menina, a atrevida MC. E vou me descobrindo aos poucos, desconstruindo o escroto, sistema patriarcal, que é abusivo e imoral. Tchim-tchim, um brinde à desenvoltura de quem teme enfrentar esse mundo à altura. Teimosa que só, em sua cabeça eu dou nó. Eu faço os padrões machistas virarem pó. O mundo não está preparado para tanta petulância, mas eu só reivindico direitos, e isso não é arrogância. Narcisista? Não, eu só tenho a estima elevada, então nem tente me diminuir, pois não vai conseguir nada. Abra os olhos, acompanhe a evolução, porque ser apenas dona de casa não é mais padrão. O meu corpo é o meu domínio, então siga a minha linha de raciocínio. O meu bem me quer, agora mal me quer. Não entendeu que lugar de mulher é onde ela quiser. Liberdade conquistada foi debaixo de muita luta. Não baixaremos a cabeça para nenhum filho da... Rodopiando ao som dos bandolins, em movimento de rotação, mudou o folhetim. Então, tchim-tchim, um brinde à desenvoltura, a nós mulheres que teimamos enfrentar esse mundo à altura. Tchim-tchim. Tchim-tchim. Saúde, gente. Saúde. Obrigada, gente. Foi uma honra estar aqui com vocês, trocando saberes, trocando energia. É muito bom continuar viva, porque a poesia ela me deixa mais viva quando eu estou fazendo essas coisas, mesmo que de casa. Eu sou uma poeta de rua, eu sou uma poeta que não tem problema nenhum em ser chamada de poeta marginal,
porque eu aprendi a ser poeta com a cultura marginal, que está à margem da sociedade, que é a cultura hip hop. Então, assim, eu gosto desse calor humano, eu gosto de estar nas ruas, mas nesse momento eu sei da importância de estarmos em casa, evitar aglomerações, e é muito bom estar aqui bem com vocês, trocando essas poesias, e viva, porque eu conheço muitas pessoas. Hoje mesmo eu recebi a notícia de uma pessoa que eu gosto muito, que eu admiro muito, que veio a falecer por conta do Covid, e é muito importante estar podendo escrever. Eu achei que eu não iria conseguir, mas eu tô com já escrevi 6 poesias desde o início da pandemia, e eu estou pensando, não sei se eu lanço um livro, eu faço meu 3º disco, mas eu já tenho até o título, que vai se chamar Sopro. Tem muito a ver com esse sopro de vida, esse fôlego que a gente está tentando, né, e insistindo, e isso é muito importante. Eu agradeço muito por esse convite de estar aqui com vocês. Sempre que eu vejo live de amigos ou amigas minhas de poesia, eu estou sempre lá para conseguir me manter viva e me manter firme, porque a poesia, ela está me salvando, sinceramente. E agradeço demais. Parabenizo a todas e todos que estão aqui, não só ouvindo, mas também apresentando seus trabalhos. A Clariana, eu gostei muito das suas poesias. O meu companheiro, ele escreve poesia erótica. Eu adoro ver mulheres recitando poesia erótica. Para mim é importantíssimo, porque nós mulheres, eu, como disse, sou a caçula das meninas da minha família, eu ainda não consigo escrever poesia erótica, porque eu sempre fui muito limada, limitada, né? Mas eu acho muito legal, gosto muito, admiro pra caramba. Então, parabéns. E muito obrigada, gente, mais uma vez. Muito obrigada de verdade. Ah, Lisa, foi uma honra para a gente Honra receber minha. você aqui. A gente vai ter um novo Poeta Online no dia 4 de abril. A gente está recebendo inscrições. Então, quem estiver participando, pode e quiser fazer parte, você pode mandar os poemas para o e-mail A de AE, estudioatelier@gmail.com. Vou colocar aqui no bate-papo. E a gente já tem 2 pessoas já, a gente precisa de mais 2 pessoas, né? Então, quem estiver interessado ou conhecer alguém que queira, basta mandar 5 poemas e dizer da vontade de participar, né? A gente já conseguiu arrecadar nessa brincadeira aqui R$ 200, tá, gente? Ê! Não é muito, mas é bom a gente conseguir, pelo menos, né, criar esse hábito. Esse dinheiro a gente vai dividir entre os poetas, né? Talvez a gente ainda vai receber mais. Tem gente que ainda não conseguiu fazer o depósito. A gente vai dividir entre os poetas participantes. E a intenção disso é fazer com que crie-se o hábito de remunerar a poesia oral, né? Porque hoje em dia, até hoje, ainda fica um negócio assim meio esquisito quando se fala de ingresso para assistir poesia oral. As pessoas ainda não estão acostumadas a ter esse costume, né? Não estão acostumadas a fazer isso. E já com música é diferente, né? Os músicos estão anos-luz à frente nisso, né? Todo mundo que vai assistir um espetáculo de música acha super normal pagar o ingresso, né? Mas o poeta ainda não está nesse rol. E a gente, com esse evento das redes, com o advento, talvez esse costume comece a ser incorporado, né? A gente tem feito isso. Então, o ingresso é gratuito para entrar no Poetas Online, quem quiser, né, assistir, mas quem quiser pode colaborar. Aí a gente tem os valores lá que a pessoa colabora e esse dinheiro que a gente está arrecadando a gente vai dividir entre os poetas. Então, inclusive, a plataforma Simpla, apesar de ser uma plataforma complicada, o webinário Zoom também é complicado, mas, por enquanto, são as plataformas que melhor se adequam à nossa realidade hoje, por conta da segurança, por conta do sistema de arrecadação, né? Porque a gente tem visto algumas lives sendo invadidas, né?
por figuras que são, na verdade, contra a cultura, né? E elas entram para zoar. Então, várias lives têm caído por conta disso, né? Então, a gente tem tentado fazer assim. Então, que dá esse recado. E agora eu vou chamar a pessoa que eu não sei se ele conseguiu, na verdade é ele, é o nosso único homem entre nós. Mano Melo, você conseguiu ligar o som? Hein, mano? Acho que ele não conseguiu ligar o som. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou tentar... acho que você tem que entrar pelo celular mesmo, viu, mano? Bom, então eu vou tentar... a gente vai tentar resolver a questão do acesso do Mano Melo, porque o Mano Melo, inclusive, ele é um cara que sempre privilegiou essa parte da poesia do entretenimento, de buscar, né, um lugar ao sol. Então, antes mesmo da eclosão do slam, né, aqui no Brasil, o Mano organizou, é um agitador cultural, né, organizou eventos que tinham essa concepção da poesia, não é aquela poesia, é uma poesia que quer o palco também, é uma poesia que quer ganhar, que quer ser remunerada por sua atividade e tal. Então, ele já vem nessa estrada já bem há bastante tempo. E seria interessante ele seguir a Lisa, né, que ela abordou, de certa forma, esse tema. Mas a gente vai seguir aqui com a Fátima Pinheiro, que é uma poeta e psicanalista, né? Ela tem a poesia dela, ela tem uma forte pegada, né, da clínica. E ela nasceu, olha só, ela nasceu em Bagé, na analista de Bagé, mas não é analista de Bagé, é brincadeira. Ela nasceu em Bagé, no Rio Grande do Sul, vive no Rio de Janeiro. É psicanalista, escritora e artista visual. Lançou o livro Sim, pela Blanche, Paraná, em dezembro de 2020, na livraria Argumento, no Rio de Janeiro. Publicou poemas na Macabeia, na Malar Margens e na edição anual da Zunai 2020. Com você, Fátima. Ótimo. Olha, eu gostaria de dizer que está sendo uma experiência única estar aqui com vocês. Eu agradeço a oportunidade. Está me ouvindo bem? Sim, perfeito. Está me ouvindo bem. Então, agradeço essa oportunidade de estar aqui nesse Dia da Poesia Mundial, né, com vocês, um dia feliz, apesar de todas as dificuldades que nós vivemos hoje. Não é? Então, me parece que o fato de a gente estar aqui hoje, reunido em torno da leitura dos poemas, e com a singularidade de cada um, né? Porque cada um aqui é um único, né? Na sua expressão poética, e eu estou fascinada com essa multiplicidade, e fiquei achando que seria realmente interessante. Vou poder marcar um pouquinho também, né, dessa minha singularidade na escrita. Então, eu queria poder dizer para vocês que eu publiquei esse livro, Sim, não dá para ver, eu acho que dá para ver aqui. No final desse ano que passou, na livraria Argumento, e é um livro que eu fiz uma coletânea de tudo que, vamos dizer assim, do mais importante que eu já escrevi desde, vamos dizer, a minha adolescência, né? Mas eu retirei algumas coisas. Claro que a maioria da composição desse livro é uma emergência mais atual e tem mais a ver com o tempo de hoje, o tempo da minha escrita. E o que eu penso assim é que a arte, não é? Assim como a psicanálise, elas são duas máquinas, a gente pode dizer assim, de desconstruir sentido. Então, me parece importante dizer isso, né? Porque aí a gente pode pensar hoje
não é? Como é que a gente está em relação a esse tempo político, não é? Esse tempo difícil dessa pandemia que nós estamos vivendo. E a poesia, por exemplo, é um movimento contra, né, tudo que é lesivo à subjetividade. Então, eu penso que contra a segregação, fascismo, racismo, o feminicídio, né? E eu acho que a poesia ela tem essa potência de vida, né? E essa potência, vamos dizer assim, de desconstruir, vamos dizer, as regras óbvias, né? E isso é que me interessa na poesia. Então, isso me interessa muito porque no minha escrita eu gosto de criar um certo corte de sentido, né? Criar uma certa surpresa com o que vem e para o leitor. Então, essa coisa um pouco estrangeira em relação à questão da escrita me interessa, especialmente quando você quebra um pouco essa cadeia, vamos dizer assim, do sentido, vamos dizer, da gramática normal, você ganha, né, vamos dizer, as camadas sonoras. E, por exemplo, a Lisa, o poema da Lisa, me instigou muitíssimo, assim como o da Valesca Torres, que também é do Islã, e que tem a força e potência de trabalhar a camada sonora do poema. Isso me interessa muitíssimo também. E isso é algo que me estimula a escrever cada vez mais. E eu estou escrevendo agora, atualmente, um outro texto, vamos dizer assim, um livro experimental, onde eu estou podendo fazer experiências dessas, com essas camadas sonoras. Isso tá me instigando muito, né? Então, eu vou ler para vocês alguns poemas que eu selecionei e depois a gente pode retomar um pouco. Deixa eu ver aqui. Eu tinha separado. Bom, vai ser esse aqui primeiro. E não porque é o nome do poema. Uma palavra é um poema, mesmo que me digas que não. Parece clareira, luz cortada pelo samurai. Às vezes é ganzá, lasca fina, tirada do tronco. Uma palavra é um poema, mesmo que me digas que não. É solilóquio em vernia sobre as canoas, frase brilhando desde a garganta, árida flor de espinheira no manancial. Uma palavra é um poema, mesmo que me digas que não. Outro poema. Não há. Não há vida após a morte. Só há paisagens mudas do mar. Talvez um feixe de magnólias atirado às ondas. Talvez a palavra zarpa forçada a fugir, para inverter a boca de quem fala. Não há vida após a morte. O sol não mais ilumina, porque o antúrio passa a ser o silêncio natural de todas as plantas. Porque não se pode sair das plantas por meio das plantas. Não se pode sair debaixo de um céu antigo por meio do céu. Não há vida após a morte, porque não se pode sair da vida um minuto antes da morte. Muito bom. Vou ler não se outro. pode sair da vida menos. Esse finalzinho você podia repetir? Muito forte, né? Porque não se pode sair da vida um minuto antes da morte. Que loucura. Glória, ao escutar... Eu adoro. Né? Não, desculpa, mas é porque eu gosto muito de poemas muito curtos, sabe? Então, esse poema, esse finalzinho para mim já é um poema, sabe? Que bom. Vamos destroçar o poema em vários... Então, vou ler outro. Glória, ao escutar a voz de Pat Smith cantando naquela manhã Glória, fiquei doida. Me cobri de morim branco e acordei para dentro de sua voz.
racimo de sal. Saltava o silêncio escuro, sereno. Lá pelo meio-dia, glória. Glória, apaga de meu corpo toda dor. Enquanto a tarde que se anuncia sopra caceias e vozes de peixe, glória. Glória, glória, glória. É uma música da Pat Smith. Aliás, eu adoro incorporar outros dentro do meu poema. E me lembrei da Lisa, que também incorpora. E eu converso com várias assim, escritoras que eu gosto, Pat Smith, converso com cantoras, Nina Simone, John Coltrane, e assim vai. Eu gosto de incorporar um outro, né, dentro, para também criar uma certa estrangeirice no ritmo, né? Como se eu estivesse conversando com outros. Então, vou ler o outro. La vida é um sonho. Se um unicórnio entrasse agora aqui, eu não teria medo. Eu gritaria como cantora de ópera bufa, visionária, a se contaminar com seus agudos sopranos. E se no mezanino eu encontrasse o tigre de Borges, eu subiria escadas, com o vigor de quem vela a pele dos abismos, a sorver espasmos babilônicos. E se nesse encontro o sonhado me dissesse, desperta, eu lhe diria baixinho, silêncio, isto é um sonho. Esse seu livro realmente... Esse livro é muito, muito meu, eu diria, sabe? Mas que eu gostaria de poder, que muitos outros pudessem, né, tomá-lo como seu, porque me daria muita alegria, né? Tem outro poema, Corpo Aberto, que é assim: fechei os olhos e deixei meus braços soltos. Minhas mãos eram azuis ao meio-dia. Me senti um peixe voador. Sim, só as palavras podem imitar peixes voadores no meio da piscina. Ali na profundeza onde as palavras não alcançam, fui fundo e precisei, como náufrago, agarrar o silêncio pelos cabelos. Eu ainda tenho mais tempo, né? Você tem 2 minutos e 30 segundos. Então, vou ler um outro aqui. Vodka barata. Não sei se foi porque era uma vodka barata, hoje acordei com esse latejar e pouco pensamento. Essa é a única explicação que encontro. Queria acreditar que foi um Exu que relampeou nas minhas entranhas. Bicho fera, furou o clima de blues da noite. Eu era funk, cadela raivosa, zéfiro acuado no canto. Sou toda vendaval, palma de Santa Rita. Faça com isso um tapete de procissão. E esse poema, na minha live, o Alex gostou muito, ele até leu esse poema. Eu acho que ele não conseguiu entrar aqui no Não? celular. Eu vou ler um último poema, que é um poema que eu fiz sobre um poema da Hilda Hilst. Então, eu fiz uma torção num poema da Hilda Hilst e tomei ele como meu, me apropriei e criei da minha maneira um outro poema. Então, ele é assim: da língua que lanha a lua pensando beber o poço, de te pensar me deito no livor da asa e acredito luzir e estar voada. Ao poema do costado do Mazarde sem luas, do feminino sem zuzir tenho algo, mas acredito não estar e o tinido de te inspirar, possuída de palavras aladas e oceanos, acredito ter carne e voar, no não morrer de teus cimos, da lanugem de mim, tocando os teus pelos. Acredito ter vento, ter água luciente, quando só tenho nudez.
do muito desejar olor e humos, me vem a fome de que flutues e transbordes. Quando sou nada, língua e jarra, lanho a lua no poço. Então, é isso. Podemos depois conversar. Sim. Maravilha, Fátima, muito obrigada. Eu queria até agradeço. comentar que a Fátima ela fez uma live sobre o livro, acho que foi o lançamento, né, online. Foi o lançamento, Que foi incrível a live. Ela chamou uns poetas para ler e comentar, chamou a Mar Becker, né, o Alex Hamburger, e tinha mais algum outro poeta, não tinha? Alex Hamburger, Mar Becker, Lucila Macedo, Lucila, sim. Foi Leila uma coisa incrível. E eu acho que é super interessante, puder, que isso está no YouTube, não está? está no YouTube. Está no YouTube, Quem puder, live Fátima Pinheiro, da Livraria Argumento. Vocês encontram quem lá. puder, assista, Eu porque é posso uma mandar aula de o poesia. link também, Dani. Isso. Você quer colocar no bate-papo aqui para todos, porque foi muito rico, né? A Mar Becker fez uma análise belíssima do livro da Fátima, falando sobre camadas tectônicas, né? Que é um lugar de fala que a Mar tem sobre como ela enxerga o fazer poético, né? A palavra, os significados, porque a Mar ela também trabalha com ancestralidade, e só que a ancestralidade da Mar ali do sul, né? Do sul do país, daquela coisa da Gaúcha. bombacha, Ela é né? Então gaúcha. ela tem uma outra, ela é gaúcha e ela tem uma coisa das mulheres, né? Da violência contra a mulher. Então, e a concepção dela de construção da palavra, de construção do poema, é muito, muito, E ela muito escreveu interessante. um texto belíssimo sobre o meu livro. E Exatamente, falando dessas camadas. como um dos 15 melhores livros do ano que ela leu. Então, eu fiquei muito feliz, realmente, e também com a receptividade de todos aqueles que já puderam ler o livro e que trocaram comigo. E outros poetas incríveis que também foram interlocutores, como Armando Freitas Filho, e tantos outros poetas que conversaram com o Sinher. Então, eu fico muito agradecida e a oportunidade essa agora de estar aqui com vocês é uma felicidade nesse dia, realmente. Sim. Então, agora a gente vai ver se o Mano conseguiu resolver o problema técnico lá, que ele estava. Mano, você já está por aí? Ele não estava conseguindo ligar o som. Ele ia tentar entrar pelo celular. Mano? Bom, eu vou de toda forma falar um pouquinho do Mano, enquanto ele não consegue acessar, porque aí quando ele sai, eu já vou ter falado sobre ele, né? Então, muito obrigada, Fátima. Se puder botar o link da live do seu lançamento, seria ótimo para as pessoas. Sim. E eu vou chamar agora o querido Mano Melo, que é poeta, ator, escritor e agitador cultural. Fazendo uma pesquisa rápida na trajetória do Mano, a gente pode encontrar no site da Escola de Música da FRJ, numa entrevista em que ele deu, uma definição muito interessante do trabalho do Mano, por ele mesmo, né? Ele diz assim, que contar histórias, ele quer contar histórias como quem diz poesia, e dizer poesia como quem conta história. Então, ele além dos textos autorais que ele apresenta, ele também interpreta clássicos da poesia. Então, ele também, na entrevista, ele fala sobre o tempo da quarentena e diz que são tempos difíceis, né? O da quarentena mundial, e que cabe a nós, artistas e agentes culturais,
reinventarmos novas formas e meios para a longa travessia, porque a arte não pode parar. A poesia cada vez mais é necessária. Ela sempre foi necessária. Então, uma pena que eu acho que ele não conseguiu acessar ainda o lance. Vamos deixar em stand-by, quando ele conseguir acessar, ele já está apresentado e tudo mais. E agora vamos conversar um pouco, a gente já falou os poemas, e agora vamos fazer aquela conversa sobre a trajetória de cada um, né? Então, em primeiro lugar, eu queria saber se temos perguntas do público. Vamos ver aqui se tem alguma perguntinha do público. Temos aqui muitos agradecimentos, né? Parabéns a todas. A Liliane está pedindo um link. O Alex Hamburg está presente, ele é o Zoom, tá? Entrou como Zoom. Solange Padilha, aqui, batendo palmas para o poema da Fátima. Jorge Abreu, falando aqui, elogiando os poemas da Fátima. Alexandra Vieira de Almeida, dizendo que está tudo maravilhoso, que está lindo, deu parabéns para a Fátima. A Liane falou da questão da remuneração. Lisa Castro sendo aplaudida aqui pelo bate-papo, pelo Jorge Abreu. Sueli para todos os palestrantes, e elogiando a poesia da Lisa. Alex Hamburger falando que adorou o poema patronímico de Lisa Castro. Cores, nomes, erudição pop, grandes autores. Tem gente, a Liliane Horágio pergunta para a Lisa se é uma música, canta um poema para a gente. Oi, Lisa, Lisa, pode abrir seu microfone. eu fiquei com vontade. Eu queria contar uma coisa, que eu vi você, eu fui procurar, né, quem eram as pessoas que iam compor esse domingo, e eu conheci você declamando Sopro. Não. Um vídeo que tem no YouTube, eu acho, né? Sim. E é a coisa mais linda, e o que o olho dela brilha, assim, é um negócio impressionante. E o sopro realmente ele tem uma força de vida, assim, né? Quando eu escutei, assim, foi um bálsamo mesmo, né? De ver essa presença, assim, né? Na voz, na palavra, na expressão, nas suas cores, né? Não só a cor da pele, mas todas as cores que você evoca, né, na fala. E aí você falou que era um rap, e aí eu fiquei pensando, puxa, né? Será que se é uma música ela não canta pra gente? Né? Não sei se cabe, mas fiquei com vontade. Então, por que eu estou me emocionando aqui? Vem cá, filha. Essa aqui é a minha filha. Ela está me perguntando, você está chorando, mãe? Opa! Eu já tinha visto ela nas lives. O nome dela, gente, é Laís Castro. Laís, nome e sobrenome Castro. E aí a gente colocou o nome dela artístico de Laica, artístico porque ela também escreve, tá? Ela recita quando quer, muito geniosa, super respeito isso. E por que Laica, né? De Laís K de Castro e de Estado Laico. Obrigada. De Estado laico porque ela não tem religião e vai ter se quiser um dia. Eu e o pai dela apresentamos várias religiões para ela e quando ela tiver entendimento e quiser seguir alguma, ela vai seguir. Ela está aqui me perguntando se eu estou me emocionando. Esse vídeo que você viu no YouTube, como eu disse, a primeira música, minha primeira escrita depois da pandemia. Quando a pandemia começou, né, ano passado, fiquei trancada praticamente dentro de casa, só meu companheiro saía
porque, assim, infelizmente, a gente ainda não consegue viver da arte. Meu companheiro, ele trabalha de carteira assinada, mesmo sendo um artista excepcional, excelente. E eu não gosto de fazer comparações, mas eu acho que a escrita dele, a arte dele, assim, muito superior à minha, né? Por mais que eu saiba que tem estilos e gostos para todos os gostos, né? E aí, assim, ele saía para trabalhar, porque ele trabalha de carteira assinada, e eu tenho eu não gosto de chamar privilégio, mas talvez vantagem social de conseguir ficar em casa enquanto ele está suprindo todas as necessidades dessa casa, e aí eu consigo grana muito esporadicamente. Mas eu tive que ficar em casa junto com a criança, né? E eu fiquei, eu acho que 1 mês e meio, logo que a pandemia começou, sem sair de casa. Até que eu resolvi sair. Eu falei, bom, preciso sair, vou sair com todas as precauções, todo o cuidado, e fui no sacolão. Era um sábado, fui eu, meu companheiro e minha filha. E assim, eu fiquei apavorada. Eu nem sabia que eu estava dessa forma, porque eu fiquei apavorada, as pessoas estavam agindo como se nada tivesse acontecido. Eu parecia um ET com aquela máscara e o meu álcool em gel dentro da bolsa, que é tudo que eu tocava, eu passava álcool em gel na mão, né? E aí eu fui no sacolão e eu vi as pessoas, a menina do caixa, o cara que falava no microfone, anunciando as ofertas do dia, as pessoas que pegavam as frutas que pegavam. E aí, assim, eu falei para minha filha, não mexe em nada, não toque em nada. E eu dei um grito com o meu companheiro, eu dei um grito tão alto que as pessoas que estavam ao redor viram aquela situação e olharam para mim. E eu fiquei muito constrangida, eu tive uma crise de choro. E falei para ele, desculpa, eu saí correndo para casa e deixei ele lá com a criança, sabe? Eu falei, olha, eu tô indo para casa, desculpa, tchau. E fui correr para casa. E aí cheguei em casa, eu tomei um banho, mas chorei muito debaixo do chuveiro. Quando ele chegou em casa, sentou comigo, conversamos, dialogamos, que eu acho que o segredo do nosso relacionamento dá muito certo é isso, a gente tem muito diálogo. E eu não estava preparada para sair, realmente eu tive essa crise, percebi que eu não estava bem. E como eu disse para vocês, a escrita, a poesia, ela vem me salvando. Essa poesia Sopro foi a primeira que eu escrevi depois de ter essa crise de ansiedade, essa crise de ver tudo assim acontecendo, sabe? Então, como eu disse, estou escrevendo, continuo escrevendo muita coisa. Me incomoda muito ver que as pessoas parece que estão levando tudo na brincadeira. Eu não queria que precisasse falecer alguém próximo dessas pessoas para eles saberem que a situação é complicadíssima, sabe? E eu ainda não musiquei essa poesia Sopro. Ali eu quis botar para recitar ali, porque eu achava que, como eu estava vendo que muitas poesias de outras pessoas estavam me fazendo bem, eu quis postar ela para talvez fazer bem a outras pessoas. E como você Fez a disse que... mim Então, total, foi por isso que me emocionou direto demais. no Porque, coração. assim, eu acho que é isso. A arte, ela é uma troca. Seja a poesia que você mostrou, o seu poema visual, aquilo ali, eu até falei, filha, vem ver que coisa linda, muito lindo, eu acho incrível. Que legal. Então, a arte é uma troca. Eu acho que da mesma forma que eu me senti bem assistindo pessoas recitando poesia, eu achei isso. Falei, bom, eu vou botar essa poesia para o mundo, na internet, porque eu acho que vai fazer bem a alguém e que seja você apenas uma pessoa já dizer que fez bem. Nossa. Eu acho que ela já cumpriu o seu papel, sabe? Essa escrita já cumpriu o efeito papel. banho de cachoeira, sabe? Ai, que bom, eu fico muito feliz, fico mega feliz de verdade. Ai, que ótimo. Que maravilha isso, essa troca, né? Porque você falando assim, eu me identifiquei, porque eu tive uma crise de ansiedade também outro dia, porque isso, a gente quer se comunicar, né? Quer fazer as coisas, e aí a internet não funciona, né? A internet não funciona e você tem que ter uma internet e aí você não tem recurso para poder fazer. Então eu também fiquei meio, sabe, eu também tive porque a gente está muito sensível, né? Então a gente se sente meio impotente diante das coisas e porque a gente está impotente mesmo, né?
E acho que A tem um gente elemento aí, só, desculpa te interromper e o delay, não quis te tá? interromper, mas a questão assim é que tem um cansaço, né? Um ano e Isso, tanto disso é uma dose cavalar, assim, de exaustão, né? E com isso, com todas as coisas que poderiam dar errado e que acabam dando certo, com todas as coisas que dão certo que vão dando errado, então acho que tem um componente aí que também está na nossa produção, né? Eu vejo muito o poema, a arte, como também uma secreção humana, né? Assim como as nossas lágrimas, assim como o nosso sangue aí das artérias aí da Clariana, né? Assim como é esse hoje está tudo muito permeado por essa essa repetição exaustiva, né? Então, acho que é um elemento também para a nossa ansiedade. A gente não está forte, né? A gente tem é, força e vai tecendo a força no dia, né? Como é. estava falando lá, né? A gente varre a casa, a gente trabalha, né? Mas tem um acontecimento aí de uma potência, né, que a gente nem sabe assim o efeito aí dessa bomba atômica que a gente está vendo explodir, né? E aqui no Brasil nós vemos explodir diariamente, assim, desde 2016, assim, tem explosões diárias, né? Então acho que tem um cansaço enorme nessa ansiedade, né? É. Agora, Liliane, deixa eu queria a pergunta que foi feita aqui pela Patrícia Pela Burrows, Patrícia. ela perguntou assim: gostaria de saber mais sobre o seu projeto Oficina Corpo, Escuta e Escrita com profissionais de saúde. Isso. Então, eu sou uma pessoa que comecei a estudar psicologia em 98, né, junto com a minha produção jornalística. Eu trabalhei muito em revistas com comportamento. E a partir disso fui estudar psicologia e venho estudando desde lá. E em 2010, de fato, eu comecei a atender como acompanhante terapêutica e depois no meu consultório. E aí eu fui percebendo, ouvindo os meus colegas, né, da saúde, e o AT acompanhamento terapêutico é uma modalidade também muito híbrida, que vem gente de várias áreas para compor, né, esse cuidado terapêutico mais voltado para pessoas que estão se recuperando de tratamentos psiquiátricos, né, que precisam retomar a autonomia. E aí eu comecei a ver que os meus colegas, assim, eles tinham o hábito de sentar numa roda de conversa, que chama assim, né? Gosta roda de conversa, e aí eles tiravam um papel do bolso e ficavam lá 15 minutos lendo 10 páginas. E aquilo me angustiava muito, porque era muito monocórdico, né? E aí eu comecei a perceber a questão do quanto que a saúde ela é vinculada à comunicação. E comecei a pesquisar mais essa interface, né? Porque o profissional de saúde, seja ele médico, enfermeiro, o terapeuta, o psicólogo, o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, mesmo a cuidadora, a enfermeira, o auxiliar de enfermagem, se ele não soubesse comunicar com a própria equipe, é um desastre. Se ele não se comunicar direito com a família das pessoas que ele cuida, é um desastre. Se ele não se comunicar direito na vida dele, isso cria uma série de telefones sem fio, né, que prejudicam a qualidade do cuidado, né? Tem médicos assim, né, com quem a gente conversa, que só a conversa já é o remédio, né? E tem isso tudo. Eu fui pesquisando a comunicação. Aí, em 2017, teve um congresso internacional de acompanhamento terapêutico em São Paulo, e eu resolvi juntar as minhas notas de 8 anos de clínica e fazer um livro. Então, eu costumo dizer que esse livro aqui, o Ouço Vozes, ele demorou 8 anos para ser escrito, 8 anos e um mês, porque ele foi feito em um mês, né?
e foi apresentado no Congresso, muito bem recebido. E aí alguns colegas me procuraram falando assim, eu quero escrever assim, né? E eu não acho que se ensine a escrita, eu acho que se ensina a ler, se ensina a olhar, se pode se permear, né, dentro de uma sensibilização à literatura, à leitura. E aí juntamos um grupo, que era a Bárbara Watanabe, a Júlia Joy, a Larissa Timelevich e o Lúcio Costa Giroto, e eu fiz esse embrião da oficina, que chama Ouço Vozes, Corpo, Escuta e Escrita. E nós fizemos esse outro livro aqui, que é o Instantâneos. Esse aqui está na Amazon por R$ 4,99. E ele é um livro que eu organizei com os textos dos alunos dessas pessoas. E eu fui juntando nesse trabalho as águas, né, da minha longa prática de escrita profissional, da minha escrita lírica, do trabalho com o corpo e para reforçar essa interface aí entre a comunicação e saúde. Esse processo virou a minha pesquisa de mestrado, que eu estou defendendo agora na Unifesp, Campus Baixada Santista, e lá eu repliquei essa oficina, que foi feita pequenininha assim, para os alunos da pós-graduação lá da Unifesp, de várias áreas. E foi uma experiência muito legal, que deu assim um campo. A coleta de dados do mestrado foi feita nessas oficinas, eram 10 encontros. E um material assim lindíssimo, incrível, que eu estou trabalhando agora para defender, que depois eu pretendo fazer um livro também, não técnico, né, mas um livro para quem gosta de ler, para quem gosta de escrever. E essa é a história. Em breve eu devo lançar uma outra temporada das oficinas, né? São geralmente 10 encontros. E é esse o trabalho, né? E eu posso ler mais um poema? Que eu acho que tem super a ver com Pode, o que a gente está pode. dizendo aqui. O primeiro encontro dessa oficina Ouço Vozes, ele foi no dia seguinte da morte da Marielle, né? Então nós estávamos muito impactados com isso, e a Larissa Chimelevich fez esse poema. 15 de março de 2018 é o título. Ela, ele, mar, Marielle. A morte dela em mim é mar, e eu tento tornar-me verbo. Enverbalizar-se é tornar-se vivo, vivo. Ao escrever, matei. Já não era corpo, era lugar, é palavra. Então, e os textos todos que vieram têm muito esse atravessamento aí, né? Dessa sensibilidade aí, né? Com o que está aí na carne viva do nosso país, com o que está na carne viva da nossa vida, né? Nesse exato momento histórico, né? Isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer, né? Falar das vidas das pessoas comuns, mas dentro da história, a pequena história dentro da grande história, né? E é essa a história aí das oficinas. E eu fico muito contente, assim, porque primeiro que tem sido um lugar de cultivar mais vida, né? Escrever, reescrever, retomar um hábito educacional antiquíssimo, que é ler junto, né? Aliás, a palavra colega, né, vem de colerum, né, do latim, que quer dizer ler junto. Isso dá isso nos descansa enquanto prática, isso nos anima enquanto nos nossos fazeres aí de prosseguir, gera muita vida, né? Textos muito vivos, interlocuções muito, como é que eu vou dizer, não egóicas, né? Porque também eu não sou, apesar de ter
essa prática jornalística, eu nunca fui do mainstream da literatura, já lancei vários livros e tal, mas eu não estou ligada àqueles centros, né, de produção literária aqui em São Paulo, alguns muito fortes, e, e cada vez mais de uma escrita coletiva, social, né, e que dê um pouco dessa história grande. Como você falou, né, Elaine, de não tem mais sentido esses territórios serem fechados, né? Uhum, E os sim. literatos serem aqueles tão especiais, né? Acho que provocar Exatamente, eu escrita acho, é uma coisa muito legal. muito bom. Eu acho que o mundo online, ele é um sacode, né, no mainstream. Ele é um sacode E mainstream, boa, vou usar. isso eu achei isso um ganho enorme, apesar de, claro, que não se pode falar em ganho numa pandemia, né? Mas em termos, assim, com todo respeito, com toda ressalvas, né? Assim, houve um fato paralelo à pandemia, né? Que foi a gente ter mais acesso à comunicação digital, né? Digamos assim, houve isso. Apesar do que, a gente ainda vive a exclusão digital, né? Que foi, parece que que nem todo mundo tem o acesso, por exemplo, à fibra ótica. Aqui na minha casa eu não tenho fibra ótica. Agora, se você morar um pouco mais acima, né, aqui no Rio de Janeiro, você já tem acesso à fibra ótica. Quer dizer, quanto mais perto você tiver do Leblon, né, mais acesso você tem à fibra ótica, e quanto mais distante, mais exclusão social, né? Isso é uma verdade, isso é um fato. A exclusão, apesar da questão da mídia social ou da internet ser um fator que agrega, a gente também a gente tem que lidar com a exclusão, com a exclusão digital, que é um fato, né? Mas, sem dúvida, esse acesso digital, ele quebrou, deu um sacode no mainstream, porque não pode, o pessoal não pode mais fazer aqueles lançamentos maravilhosos, né? Lá no Alto Leblon. E tem o seu valor também, tem o seu ritual, né? É um rito, Isso, mas né? era muito excludente, mas era Muito muito excludente. excludente, né? Nunca houve o interesse de. Agora, com a periferia, ela se desenvolveu, né? Ela se tornou forte. Então, ela tornou, é um movimento que é um ganho da periferia, um ganho da comunidade marginalizada, porque ela não ficou parada, ela foi criando os movimentos, e agora ela é um movimento forte, e que o mainstream, ele agora é obrigado a, a, a absorver, porque senão ele é cancelado. Então, a gente também está vivendo esse fenômeno. Sim, E isso é muito interessante. Né? E isso daí é uma coisa que veio da força eu acredito que não sei, eu vejo como um sucesso dos anos de governo de esquerda que a gente teve aqui, né? E que favoreceu, de certa forma, o acesso à cultura, o acesso à educação, que foi com que as pessoas tiveram acesso. E como que elas têm acesso, elas passam a estar igual para igual com a gente no mundo. E elas vão lutando pelo seu espaço, agora de uma forma assertiva. Né? Então, eu acho que nisso tudo, a gente está vivendo todo esse turbilhão. Né? E a pandemia saiu derrubando tudo, matando tudo, e paralelo a isso a gente está tendo que lidar com as ferramentas digitais, e isso traz um ganho, né? Um know-how que antes ninguém tinha, a gente está batendo cabeça ainda, mas já está tendo. Então é, é um cenário meio assustador, né? Não é um cenário organizadinho, né? Interessante, é um cenário meio de palco de, de guerra mesmo. de caos, é. Agora, você fala assim, a Mas imagem que me vem, assim, é aquela imagem é, é, do,
dos bichos, né? Quando eles estão esperando uma tempestade passar, ou eles estão acuados, né? De alguma forma, e que eles ficam encaraptados, assim, empoleirados nos galhos, né? Esperando. Eu acho que o nosso Zoom, e não é à toa que esse negócio chama Zoom, né? Ele também é uma amostra social, né? Ele é uma amostra do que a gente está fazendo. A gente está num microscópio se colocando ali na frente da lente para ampliar certos movimentos que são altamente caóticos, e desse modo a gente consegue uma organização para conseguir prosseguir, para a vida conseguir Isso. prosseguir, né? Não eu porque sou isso ou aquilo, mas para a vida conseguir prosseguir, para a poesia conseguir prosseguir, para o ato de criação conseguir prosseguir, né? É. Por exemplo, eu descobri que se você tiver sem internet, você pode acessar o Zoom pelo telefone. Não Sim, sei se vocês conhecem esse sistema. sim. Então, foi muito curioso, porque eu tinha. Pois é, agora eu só não sei se cobra a chamar, né? Porque você Não sei, liga. acho que não cobra. É. Se cobra, Então, não foi assim, nada exorbitante, porque eu já é. usei e nem percebi. Porque se você tiver no celular, no Zoom, por exemplo, e se você tiver sem internet, se você clicar no número que tem lá, tem número no Brasil, aí ele tem um número, gente, esse webinário tem número Brasil, Portugal, Estados Unidos. Se você clicar naquele número referente ao Brasil, você acessa a reunião sem imagem, mas você consegue falar. Olha só, Então, é. Então, enfim, é uma forma de acessar. Outro dia eu acessei assim. Quer dizer, a gente está nos primórdios, né, dessa era digital. Fátima, eu queria te fazer uma pergunta, se você Então, puder eu não também, responder, sim, ou depois claro. me responde, porque você falou que nesse seu livro você pegou, vamos dizer, um extrato, né, da sua escrita desde a adolescência e tal, e eu queria saber um pouco desse processo de se reler, né, Sim. de se reler e de se sintetizar. Tá, então eu vou situar para vocês algo muito testemunhal, que eu acho que vai dar conta de responder um pouco sobre isso. Na verdade, quando eu tinha 6 anos de idade, que comecei a ser alfabetizada, eu fui para a escola e a minha professora me apresentou aqueles cadernos caligráficos para você desenhar as letras. Eu acho que dali partiu toda a minha relação com as artes plásticas, com o desenho, que é mais específico, com a escrita, porque o desenho é uma escrita, né? E com a poesia também. E, nesse momento, eu tive muita dificuldade de fazer a letra no mesmo modelo da professora. Aquilo me causou uma inibição tão grande que eu não queria mais ir para a escola. E aí minha mãe disse, não, mas você vai ter que conversar com a professora. E eu fui conversar com a professora, e a professora disse, mas por que você, né, não quer vir para a escola? Eu disse, porque eu estou com dificuldade de fazer o desenho igual ao que está na proposta do modelo. E ela me disse assim, e era a letra A, que eu não conseguia fazer a perninha do A. Aí ela disse para mim, mas cada um tem a sua letra A. Com aquilo, eu Pronto, já resolveu a simplesmente vida. deslanchei, porque um ano depois, com 7, deslanchei no aprendizado, né? De aprender a escrever e a ler. E aí, nesse período, eu escrevi um livro chamado, um conto grande, chamado Um Grão de Areia. E aí, quando eu recebi um prêmio, ganhei o primeiro lugar no Brasil, foi uma surpresa, uma escola pública. Aí a professora, quando eu fui receber o prêmio, ela disse baixinho no pé do ouvido, A de areia, porque o nome era areia, grão de areia, A Que de legal. areia. É. E desde aí, como eu fui muito traumatizada nesse ponto, traumatizada no sentido do meu corpo, que eu tive que dar conta disso ao longo do tempo, mas eu fui marcada, né, de uma maneira que colocou a questão do desejo para mim, né? Então, isso fez com que eu, ao longo do tempo,
viesse de uma maneira ou outra escrevendo. Só agora que eu consigo escrever num fluxo muito maior do que eu escrevia antes. E aí me interessei pela psicanálise também pela questão da escrita. Porque quando eu li o primeiro texto do Freud, tinha toda uma questão das letras meio enigmáticas que me fez ter que avançar e querer saber mais. Então, também tem isso. Né? Então, eu diria para você que eu escrevo desde sempre, desde que eu tenho 6 anos de idade, só que escrevia de uma maneira específica e agora estou podendo escrever de outra maneira. Né? Mas, enfim, é como a escrita toca cada um. Né? É como a escrita reverbera em cada um de nós. Então, me parece que, não sei se eu estou te respondendo, mas espero ter respondido alguma coisa com essa. Você está sem som. Eu acho que sim, Opa! e aparece de novo essa grande importância, né, dos professores que validam, né? Sim, claro, porque ela abriu um horizonte, ela abriu um campo para a Exato, escrita. como Né? lá o meu professor, eu tinha uma professora no ensino fundamental que ela dava nota de redação por erro de português. Então, você não botou a vírgula, vai tirar 9. Você não botou a vírgula, o acento, o 2 acentos, a letra maiúscula, vai tirar 6. E ele não, ele abriu um portal. A sua Sim, professora, quando te aceita, né, abre um portal. Isso é muito lindo. Obrigada. que ótimo. Obrigada. Eu que tenho a agradecer. Só lamento não poder me estender mais um pouco, porque eu tenho um compromisso e eu vou ter que sair. Mas a Tá. gente já Tá, está duas. mas antes de você sair, Fátima, eu só podia responder. A Alexandra está querendo saber como é que faz para comprar seu livro. Ah, Alexandra Vieira de ótimo. Almeida. Agradeço essa pergunta. Olha, você tem 3 maneiras de comprar o livro. Uma é ele telefonando para a Livraria Argumento, no Rio de Janeiro, no Leblon. Eles fazem entrega no Rio de Janeiro, gratuito, e uma taxa postal para o Brasil inteiro, que é uma taxa de R$ 10. E também você pode, eu não sei se você é do Rio, você, Ela é do Alexandre? Rio, Rio de Então, Janeiro. tem a livraria também, Janela, aqui no Jardim Botânico, que é só você ligar, eles não cobram taxa de entrega, eles entregam em casa. E se fosse fora do Brasil, eu também poderia encaminhar, eu particularmente poderia fazer o envio pelo correio, mas creio que respondi, não é? Com Sim, essas 2 possibilidades. Eu adoraria que vocês maravilha. pudessem ler o livro, porque eu adoraria escutar, né, outras pessoas a falarem um pouco, trocarem, fazerem esse intercâmbio, Sim. que eu acho que é muito Tá, produtivo. maravilha. Obrigada, Muito obrigada, um beijo Fátima. para Valeu. vocês. Tá? Um Um abraço, muito beijo. prazer. Todas eu adorei estar com Prazer. vocês. Tchau. Prazer, Foi até muito breve. bom mesmo. Muito obrigada. Então, a gente já está realmente terminando, né? Foi uma delícia estar com vocês todas aqui. Uma pena a gente não conseguiu a conexão com o Ano, ele ficou aqui tentando, mas não foi possível. Mas vamos deixar para uma outra oportunidade. Recomendo a todos para procurar, tem vários vídeos do Mano. É muito melhor que fosse ao vivo, né? Mas, enfim, vamos ter outras oportunidades. Queria ser Liliane, Lisa, Clariana, no Melo, não sei se ele está ouvindo a gente, a todos as pessoas que compareceram aqui, ao Alex, a Alexandre, Dina Salles, Jorge Abreu, Márcia Bessa, Patrícia Burrows, Rosane Carneiro, Solange Padilha, Sônia, Sueli e muitos outros que a gente teve aqui um pico de audiência, né? De 26 participantes, fora a gente. Então, Nossa, bastante. é mais ou menos essa média que a gente consegue mesmo. A gente teve dificuldades no início, estava com alguns problemas realmente o Zoom tem algumas falhas, a gente ainda não domina, na verdade, todo o universo que é o Zoom.
A gente utiliza aqui o webinário, que é uma forma mais segura para a gente acha mais confortável até para gravar os vídeos. Fazemos a gravação do vídeo e depois para o YouTube, né? Ah, fica lá. Então, Que legal. fica lá. Mas a gente faz uma ediçãozinha, vai tirar umas coisas que atrapalham, né? Até que não importam para quem está assistindo a reprise, né? Mas a gente edita pouco, até porque a gente tem dificuldade de pessoal. Só eu, né, na parte de técnica. Eu sempre convido a Juliana para me ajudar na parte da coordenação da mesa, mas a gente não tem patrocínio, a gente está lutando para conseguir o patrocínio, a gente está com a benfeitoria, inclusive foi graças à benfeitoria que a gente está conseguindo levar, porque esses recursos são recursos caros, mas que são recursos que possibilitam a gente ter um registro documental sólido. Porque se a gente fizer uma reunião comum, a gente pode ser invadido, e aí a gente vai ter um monte de gente para pedir direito autoral para ir para o registro, entende? Vai ficar mais complicado. Assim, pelo menos a gente vê um registro. Convido a vocês para visitar nosso canal no YouTube, para ver as edições anteriores. É muito interessante. E assim que tiver o vídeo pronto, eu faço um vídeo também individual a cada uma de vocês, para Ai, vocês terem. que ótimo. Para vocês terem no seu portfólio, né? Então, vai ter o vídeo geral e também com vocês ali, maravilhosas, enquadradas. Gente, muito legal. Muito legal. Eu achei Bom, tão legal a sua proposta e fiquei muito contente de chegar aqui pelo meu trabalho, né? Porque não conhecia você. foi. E conheci, gostei muito. Acho que você cria um ambiente muito acolhedor e muito nutritivo assim para essa troca, né? Ah, Agradeço que bom, demais, assim, muito mesmo. que bom. Eu E queria falar um também pouco, fala, é claro. só para acrescentar um pouco essa importância, né, que a Liliane está falando, e até você, Elaine, falou, sobre esse lugar que a gente está ocupando agora, que é um lugar que não tem fronteira, é um não lugar, né, que é um lugar na internet, como a poesia está sendo um instrumento de resistência também. Assim, eu falo que a poesia é uma âncora para a gente não ficar à deriva. E aí, esse número de pessoas que aparece num evento como esse, para mim, é uma grande vitória, porque a gente está num segundo... Aliás, para mim é o primeiro momento ainda da pandemia, para mim a gente ainda está no início, porque parece que está sem freio, e muitas pessoas não fazem mais isolamento, né? Há muito tempo que foi Sim. relaxado, e assim, eu estou em isolamento fez um ano, dia 18. Eu estou em absoluto isolamento, não encontro ninguém, eu moro só. E aí, o meu contato com o mundo exterior é digital, é via internet. E assim, quando eu faço essas lives, participo desses eventos online e assisto outras pessoas, às vezes eu me sentia, como a Lisa falou, uma ET, assim, fora do mundo. Você é o diferente no mundo, porque a gente percebe que as pessoas pararam de assistir essas coisas porque elas pararam de ficar em casa. Então, elas têm o que fazer na rua, em outros lugares, e aí essas lives não fizeram mais sentido para elas. Então, quando a gente faz um evento desse e tem 30 pessoas, 28, 20 pessoas, para mim já é uma grande vitória. Isso quer dizer que a gente está fazendo a diferença. E aí a gente encontra muita gente que está como nós, né? Como eu, como a Lisa, como a Liliane, como você. E aí a gente cria uma rede e fortalece uma rede que é muito importante, de não se sentir tão só, né? Apesar de estar só, e a gente não se sente tão só. E aí a gente se fortalece, né? E dá mais um fôlego para a gente resistir mais. Porque eu imagino que vai ser mais um ano nessa Vai demorar, situação, né? vai Vai demorar. demorar. Então, assim, Agora já agradeço. Muito bom, parabéns para a gente, para você, para é todo mundo que está aí nessa resistência. baita resistência. É.
Isso Eu mesmo. admito que eu cheguei a ter a ilusão, gente, de verdade, eu cheguei a ter a ilusão de que o meu Natal de 2021 eu passaria bem tranquila com meus familiares, minha mãe, meu pai, que já são, né, do grupo de risco, assim, muito tranquila, muito serena, mas eu tô colocando meus pés no chão realmente e não, ainda não vai ser dessa vez, né? Porque assim, como eu disse para vocês, que meu companheiro, ele tendo que sair para trabalhar, né? Ele pegou a Covid, ele ficou 2 semanas em casa, é uma situação horrível, a gente não poder nem chegar perto, tanto eu quanto minha filha, com receio de... Eu até acho que eu cheguei a pegar, porque eu fiquei com meu pulmão com um pouco de falta de ar, e a minha filha ela ficou sem sentir o cheiro, sem sentir cheiro, e esse é um dos sintomas também, né? Então, assim, estamos bem, graças a Deus, mas pensando em tudo que já aconteceu e continua acontecendo, infelizmente, não vai ser dessa vez que a gente vai se ver pessoalmente tão cedo, né? Talvez ano que vem. Vamos continuar tendo esperanças, acreditando que ano que vem a gente vai se ver pessoalmente. Esse calor, sentir esse calor humano que eu tanto sinto falta de estar na rua, vendo pessoas, olhar dentro dos olhos, sabe, ao vivo e a cores. Mas é isso, gente. Precisamos ter fé e continuar resistindo. Vamos continuar resistindo. 4 de abril tem outro Poetas Online. Então, divulguem, passem meu e-mail para quem quiser participar, mandar poemas, tá bom? E a gente vai se falando, tá? Vou entrar em contato com vocês para fazer aquele rachuncho do arrecadado, vou ver o que deu, tá? E a gente vai se falando. Um beijo, gente. Tá bom. Tchau, Beijo, obrigada. gente. Uma boa noite, um bom início de semana para todas. Tchau, tchau. Tchau, boa noite, prazer em conhecê-las. Tchau, Alex, Alexandra, Jorge, Márcia, Rosana. Obrigada a todo mundo que ficou aí até agora, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.